Olá, bem-vindo a mais um React qualquer e bora dar continuidade aí à playlist de mitologia lá do canal do Guilherme Analisa. E dessa vez é um videozinho comprido, hein? Aproveita aí, pega uma pipoca, um salgadinho, tá na hora do almoço? Pega o seu almoço, a sua janta, se estiver na hora da janta, seu café da tarde ou até seu café da manhã. E vamos embora nessa aventura aí, vamos ver os trabalhos de Hércules, cara. 1h40. É muito trabalho, hein? É muito trabalho. Então vamos ver aí. O link original do vídeo tá na descrição. Todos os créditos aí para o Guilherme Analisa. Videozão que a gente vai ver aqui. Né? O cara merece lá nosso apoio. Então chega lá, se inscreve no canal dele. Aproveitando a deixa, já deixa o like aqui também. Se inscreve no canal. Tamo rumo a 1000 inscritos, cara. Então ajuda nós aí, pô. Ajuda nós aí. Não custa nada, vale muito pra gente. Né? E você vai receber todos os vídeos do canal aí na sua conta. E se você for high level, o cara fodão mesmo, você vai acionar a sineta. Acionando a sineta, se você tiver com o celular, vai apitar e vai chegar a notificação no seu celular, que maravilha, quando sai o vídeo. Né? E você fica por dentro aí de tudo também, lá na aba comunidade. Tudo que eu fizer no canal vai aparecer para você. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história dos trabalhos de Hércules. Bora! Mas antes, é importante dizer que aconteceu muita coisa até chegar nesses trabalhos. Eu expliquei tudo isso no vídeo anterior. Sim. Mas caso você não tenha visto, não tem problema. Eu vou fazer um resumo bem sucinto aqui pra você. Vai. Como sempre, Zeus não sabe ficar de zíper fechado e engravidou uma casada, gerando Alcides, que virou Hércules, mais conhecido como Hércules. E Hera, obviamente, ficou putaça e jurou acabar com esse bastardo. Mas Atena gostava do seu meio-irmão e fez de tudo pra proteger o coitado. Deu tempo de que ele crescesse e treinasse como um cara meio cavalo. Aí apareceu uma princesa gatinha, amor à primeira vista e... Só que Hera secretamente mandou a amiga dela soltar um feitiço pra deixar ele mais louco que o Batman, fazendo ele matar a própria família. E com isso ele foi condenado a realizar uma porrada de trabalho porque desgraça qualquer bobagem. Eita. Tem fôlego, hein? Bem-vindo ao Mitologia. É nóis. Vambora. Mitologia. Após se recuperar da insanidade causada pelo feitiço, Hércules, destruído emocionalmente, enterra sua própria família e, na sequência, se tranca em seu quarto, remoendo o sentimento de culpa por um ato que ele nem entendia como poderia ter feito. Alguns dias se passam e, quando seu corpo começa a padecer pela falta de suprimentos, o semideus se obriga a sair de seu retiro e, buscando uma forma de se redimir de seus pecados, vai até o oráculo de Delfos. Lá ele é informado de que os deuses já haviam decidido sua punição. Ou, segundo outra versão igualmente interessante, Hera secretamente coagiu o oráculo a passar a sentença que ela queria. No caso, servir o rei Euristeu realizando 10 árduos trabalhos escolhidos por ele. E sim, a condenação eram 10 trabalhos. 10, E ao achava que saber era disso, 12. Hércules aceita imediatamente, pois nada era pior do que o peso da culpa que ele carregava. Então ele sai do templo e se prepara para ir até a cidade de Micenas encontrar o tal rei. Mas antes que pudesse iniciar sua viagem, ele recebe uma visita inesperada. Eita, de quem? Atena, a deusa da sabedoria. E consigo, ela trazia uma série de itens que seus irmãos do Olimpo lhe deram para ajudar o herói em seus trabalhos. Porém, ela também informa que essa seria a única ajuda externa que ele receberia. Eita. Porque por mais que Zeus tivesse um carinho muito grande por seu filho, ele queria que Hércules triunfasse sem a interferência divina, permitindo apenas que ele estivesse bem equipado. Sendo assim, o rei do Olimpo proibiu que os deuses interferissem em sua jornada. Aí é foda, E fora isso, ele também não permitiu que Atena falasse pro Hércules que, na opinião dela, Hera estava por trás da morte de sua família. E Zeus até imaginava que a esposa dele seria cruel o suficiente para ter feito isso. Mas como nem a deusa da sabedoria conseguiu provas o suficientes para incriminar a rainha do Olimpo, ela saiu inocente. Atena então teve que se contentar em apenas entregar os presentes, sendo eles uma espada de Hermes, um arco e flecha de Apolo, um peitoral de ouro feito por Hefesto, que Hércules acabou nunca usando porque ele não gostava de armadura, e o mais interessante, uma túnica mágica presenteada por ela. Vestimenta essa que o livraria dos pesadelos que o atormentavam desde a tragédia, e assim permitindo que ele descansasse durante as noites. Ah, e no bolso da túnica tinha um chocalho. Mas agora voltando à trama. Uma chocalho? vantagem de Zeus ter proibido a galera de interferir
é que Hera também não ia poder meter o bedelho. Ela estava ciente que as consequências iam ser terríveis. E falando nos planos maquiavélicos da Rainha do Olimpo, ninguém percebeu que o último dela já estava em ação. Porque foi ela que teve a ideia de colocar o rei de Micenas para escolher as tarefas. O que a princípio parecia uma coisa boa. Euristeu é primo da mãe de Hércules, então ele com certeza seria benevolente com o seu primo sobrinho. Ou pelo menos foi isso o que todos pensaram. Porque Hera, que foi a responsável pela ascensão ao trono do filho de Stênelo, acompanhou de perto o crescimento desse jovem prematuro. E o que só a Rainha do Olimpo percebeu é que Euristeu, que cresceu sendo um garoto franzino, com enfermidades e sem nenhuma aptidão física, sentia inveja de Hércules, pois ambos tinham a mesma idade. A E inveja mesmo ele mata, hein? sendo um príncipe descendente de Perseu e destinado à realeza, a fama do jovem semideus crescia muito rápido. A sua força e atos heróicos o tornaram mais conhecido entre os reinos do que o profetizado Euristeu. Então, com esse ressentimento acumulado, ele não ia desperdiçar a oportunidade de se vingar de seu rival através dos trabalhos e principalmente de impedir que ele retornasse à sua glória. Aí algum tempo se passa e Hércules chega ao sofisticado castelo do rei, repleto de ornamentos de Bonito ouro, castelo, com hein? guardas e servos por todas as partes. E no fim de um longo e vasto corredor, se encontrava um trono coberto de pedras preciosas. Era um palácio bem ostentação. O semideus então foi escoltado até a sala real, Ostentação. e lá ele recebe o primeiro de seus 10 trabalhos. Eita, os trabalhos de Hércules. Primeiro, o leão de Nemeia. Bora. Assim que recebeu a tarefa, o herói inicia sua viagem acompanhado de seu jovem escudeiro Iolau. Que, como Iolau, curiosidade, é filho pega de no meu. Íficles, e por consequência, sobrinho de Hércules. E como esse adolescente tinha um grande sonho de participar de uma aventura épica, ele insistiu até o tio deixar ele junto. Sendo assim, o nosso herói parte em direção a Nemeia com a missão de dar um fim nesse terrível leão. E na sequência, esfolar sua carcaça. Eita. Que, pra quem não sabe, é remover a pele do animal. E como já é de se imaginar, isso não seria uma tarefa fácil. Porque esse leão não era um animal comum. E sim, leão de Nemeia, um né, dos velho? descendentes do terrível Tifão. Eu já fiz um episódio sobre ele, tá na playlist. É. Chegando na cidade, Hércules descobre um possível esconderijo da fera que assolava a região. Aí ele diz pro sobrinho que essa tarefa seria muito perigosa, e por isso ele teria que esperar do lado de fora. O Iolau fica meio brabinho, adolescente revoltado, É. mas acaba aceitando. Adolescentes, O herói né? então chega nas redondezas de uma grande caverna, Eita. vendo marcas de batalha e ossos espalhados pelo chão. Ô, louco. Ele então prepara o seu arco e flecha e respira fundo. Aí Mas sim, como hein? a fera tinha os Animaçãozinha. sentidos aguçados, Animação não, filme, né? quem acabou sendo encontrado foi ele. O herói mira sua flecha e atira. É The Rock, hein? Porém, tal qual a quimera enfrentada por Belerofonte, a pele do leão de Nemeia era impenetrável. E com isso, Hércules é forçado a um combate corpo a corpo. E percebendo que não conseguiria perfurar a criatura, ele a estrangula com toda a força até a sufocar. Ah, já não é mais o The Rock, não. É outro filme. Vocês devem ter percebido que essa última cena tá diferente das anteriores. E isso é porque ela é de outro filme do Hércules. Exatamente. E, normalmente, pra diferenciar, eu iria só colocar no canto o nome do filme ou o ano de cada um. Mas, nesse caso, não ia adiantar nada. Porque aqui no Brasil, os dois têm o mesmo título e os dois são de 2014. Mas voltando aos trabalhos. Depois de matar o leão de Nemeia, Hércules ainda teria que esfolar sua carcaça. O que de cara já seria um problema, porque a pele dele era impenetrável. Porém, após examinar com atenção o corpo da fera, ele percebe arranhões em uma das patas do leão. Como se a própria criatura tivesse coçado muitas vezes. Indicando que talvez suas próprias garras fossem capazes de perfurar sua pele. Algum tempo se passa, faz sentido. e Euristeu, confiante de que Hércules não passaria nem da primeira tarefa, recebe uma visita um tanto desagradável. I did it with my bare hands. E como o rei era absurdamente medroso, ele ficou apavorado quando ele viu a pele da fera. Na verdade, para vocês terem uma ideia do ataque de pelanca que ele teve, depois desse acontecimento, Euristeu mandou que os servos dele construíssem um grande jarro de bronze para que ele se escondesse cada vez que Hércules chegasse.
A partir Ô, daí, louco, o herói medroso, tem hein? que mostrar as provas de suas tarefas para um mensageiro do rei do lado de fora dos portões. Mas de brinde, ele ficou com a pele do Leão de Nemeia pra ele. Segundo trabalho, a Hidra de Lerna. Após o primeiro trabalho, Hércules é convidado por seu tio-avô Piteu a passar alguns dias em seu palácio no reino de Trezena. Piteu Chegando é lá, primo do o herói é muito bem Cuteu. recebido e, por educação, ele tira a pele do Leão de Nemeia e a coloca sobre a mesa. Na sequência, os netos do rei Piteu entram na sala real. E como eram crianças, eles acharam que a fera monstruosa estava viva. E por isso ficaram paralisados de medo. Exceto um. O garoto mais corajoso pega um machado no chão e se prepara para enfrentar a criatura. Vendo isso, Hércules solta uma grande risada, como há muito tempo não fazia. Aí ele se aproxima do menino e pergunta qual era seu nome. E o garoto responde: Teseu. Então o herói, cativado pela bravura do pequeno guerreiro, Teseu arranca e um dos seu dentes irmão do Leão Tesão. de Nemeia e lhe entrega como presente, dizendo Desculpa. que quando se tornasse Podia adulto, deixar passar. ele ainda iria viver grandes aventuras. Algum tempo se passa e Hércules segue seu caminho em direção ao Pântano de Lerna, localizado ao sul do reino de Argos, sendo esse o habitat de um ser terrivelmente monstruoso. A Hidra, uma serpente marinha de múltiplas cabeças cujo sangue tóxico era capaz de envenenar qualquer outra criatura. Eita. Após chegar no local, o herói adentra o pântano sombrio e inicia sua busca. O odor de plantas e animais em decomposição nauseava seus sentidos. Hércules bichão, ó, não bichão. hesita. Samurai X, hein? Isso é louco. Mas o que o semideus não sabia é que o monstro tinha uma habilidade que até então nenhum herói havia descoberto e sobrevivido para contar. Cada cabeça decepada era capaz de rapidamente se regenerar. E segundo algumas versões, cada cabeça cortada gerava duas. O que aí eu já acho exagero, mas quem sou eu para julgar? A questão é que não demorou muito para ele perceber que não estava adiantando só decapitar. Então, ele fugiu da criatura e preparou um plano. A pedido dele, Iolau faz uma fogueira e começa a aquecer a espada que o herói recebeu de Hermes. No caso, o Hermes deu, mas eu garanto que foi o Hefesto que fez. A única coisa que o mensageiro do Olimpo sabe forjar é a assinatura. E com essa espada incandescente, Hércules atacou novamente a criatura, sendo que após cada cabeça decepada, o calor da lâmina cauterizava os ferimentos, impedindo que ela se regenerasse. O único problema desse plano é que a espada começou a esfriar muito rápido. E quando ele cortou a última cabeça, não demorou muito para que ela voltasse. Então, Hércules começou a recuar em direção à fogueira. Mas dessa vez, a criatura não deixou ele escapar. Eita. A Hidra continuou suas investidas com a única cabeça remanescente e conseguiu derrubar a espada das mãos do herói. E foi nesse momento que Iolau viu o tio cansado, tentando escapar do monstro com suas últimas forças. E eu nunca achei que eu ia chamar o Hércules de tio cansado. O jovem escudeiro então acende uma tocha na fogueira e corre em direção ao herói, que naquele momento estava usando a pele do Leão de Nemeia para se proteger da saliva ácida da criatura. Mas assim que Hércules vê Iolau se aproximando, ele encontra forças para dar um último golpe. O semideus agarra a cabeça da Hidra e arranca com as próprias mãos. Eita. E antes que ela tivesse tempo de se regenerar, Iolau queima o pescoço decepado com sua tocha. A Hidra de Lerna cai derrotada. Trabalha em equipe. E o herói aplaude a coragem e pensamento rápido de seu sobrinho. Mas também diz que o que ele fez foi muito arriscado e ele estava proibido de fazer isso de novo. Eita. Na verdade, eu até desconfio que ele tenha levado o Iolau de volta para casa. Porque depois desse trabalho, ele não aparece mais. Aí, Eita. por último, para melhorar suas flechas, o semideus banha cada uma no sangue da criatura, tornando-as venenosas. Porém, Hércules ainda não tinha noção do quão tóxico era o sangue da Hidra. Eita. E por consequência, suas flechas ficaram muito mais letais do que ele poderia imaginar. Eita. E com isso feito, a única coisa que faltava era levar as cabeças pro reino de Micenas. Trabalho número 3. A Coça Sereneia. Após ser avisado pelo seu mensageiro da morte da Hidra, Euristeu percebe que dificilmente haveria algum monstro que Hércules não conseguiria eliminar. E foi nesse momento que ele teve uma brilhante ideia. Ao invés de ordenar que o herói matasse as criaturas, Hércules teria que trazê-las vivas. Eita, Então, seu aí. próximo trabalho foi ir até o Monte Serineu para capturar a Corça da Galhada de Ouro.
um pacífico e majestoso animal que vivia Bonito, nos hein? arredores do templo de Ártemis, sendo ela a mais rápida criatura da mitologia grega. Nenhum mortal jamais conseguiu tocá-la. O herói então viaja até lá e logo avista a galhada reluzente. Mas, quando tenta se aproximar, a corça sai correndo em disparada e rapidamente desaparece no Isso aí horizonte. vai ser difícil, hein? E com isso, Hércules teve que passar meses à procura dessa criatura pelas cidades da Grécia. E quando encontra, ele opta por uma abordagem mais sutil. Ele espera a corça dormir e lentamente se aproxima. Porém, assim que o herói dá sua investida, o animal acorda e agilmente se afasta. Mas dessa vez, ao invés de imediatamente ir embora, ela para em uma distância segura e olha diretamente nos olhos do herói. Como se perguntasse: por quê? Só que Hércules estava frustrado demais para perceber a bondade no olhar da criatura. Então, ele pega seu arco e prepara uma flecha com o objetivo de ferir o animal. Pois essa seria a única maneira de capturá-lo. E era exatamente isso que Euristeu queria que ele fizesse. Pois o que Hércules não imaginava é que a corça Cirineia era o animal de estimação da deusa Ártemis, que durante sua infância escolheu essa majestosa criatura como seu símbolo, gerando assim um forte afeto entre elas. Então, maliciosamente, o rei colocou Hércules em uma situação onde ele ficaria tentado a ferir e possivelmente alejar a corça. E com isso, atrair a fúria implacável de Ártemis. Sendo assim, o herói mira sua flecha na criatura, Tá envenenado. enquanto ela continuava a olhar em seus olhos em busca de compreensão. Hércules respira fundo e desiste de seu ataque. Ufa. Ele não teve coragem de ferir uma criatura tão nobre quanto ela. A corça então vai embora e, na sequência, ele também. Algum tempo se passa e, percebendo que nunca ia superar a velocidade do animal, o semideus tem uma ideia. Então, ele volta até o Monte Cerineu e, dentro do templo de Ártemis, ele monta uma rede armadilha. A partir daí, era uma questão de esperar que a criatura retornasse ao seu habitat natural. O que, a propósito, levou tempo pra caralho. Demorou muito. Inclusive, é importante mencionar que todos os trabalhos dele demoravam bastante. Dentre os mais curtos até os mais longos, vocês podem fazer uma média de 1 ano para cada um. Nossa. E falando em utilizar o tempo com sabedoria, Atena não estava parada. Assim que os trabalhos do herói começaram, ela iniciou uma longa jornada com a missão de provar que a rainha do Olimpo estava por trás da morte de sua família. Mas para isso, só havia uma forma. Ela teria que encontrar a esquecida deusa da loucura. Eita. Aí é um rolê, hein? Mas voltando à história da corça. Aí é um rolê Depois doido. de meses perambulando, ela volta ao Monte Cerineu. E, sentindo o cheiro de suas frutas favoritas, entra no templo. Aí ela caminha sem perceber a rede e ativa a armadilha. Mas a rapidez dela era tanta que, antes de ser presa, ela escapa em direção à única saída do templo. O que ela não esperava é que Hércules já estava de prontidão na porta. O semideus segura a corça pelos chifres e aguenta a investida que teria quebrado as costelas de qualquer outro mortal. Na sequência, ele pega sua corda e cuidadosamente amarra as patas do animal. Mas o que ele não esperava é que do lado de fora do templo estava a deusa Ártemis, com um semblante nem um pouco amigável, olhando ele prender a sua corça de estimação. Mais um clássico momento de isso não é o que parece, eu posso explicar. Então, o herói esclarece que esse era um dos trabalhos dados por Euristeu e que o pet dela não foi ferido. E com isso, a deusa da caça se mostra compreensiva e permite que a corça seja levada. Desde que ela fosse desamarrada e que assim que a tarefa fosse concluída, sua companheira fosse trazida de volta. Hércules aceita. Ai, meu Deus, e, não carregando aconteceu o animal, nada de errado volta com ela a não, né? Micenas para comprovar sua missão cumprida. Mas assim que o rei fica sabendo do sucesso do herói, ele diz que a corça ficaria em seu castelo, sendo parte de seu zoológico particular. Ai, meu Deus. Sim, ele era tão rico que ele tinha um zoológico de animais exóticos só pra ele. E com isso, Hércules ficou em um terrível impasse. E aí lascou, Não né? completar um de seus trabalhos, Aí lascou, ou desafiar a fúria de Ártemis. Então o que ele fez foi o seguinte. O semideus mandou o mensageiro dizer que ele ia entregar o animal, mas só se o Euristeu viesse buscar. O rei é avisado disso, e pra não admitir que era medroso, ele aceita. Até porque não era um monstro que estava em questão, era um animal pacífico. O rei vai até a entrada do palácio acompanhado dos seus guardas e para na frente de Hércules, aguardando a passagem do animal. O herói então simplesmente solta o corpo da criatura
E antes que o soberano e seus guardas tivessem tempo de reagir, a corça dispara em direção à floresta e a caminho de casa. Hércules fez a parte dele. O Euristeu não pegou porque não quis. É, exatamente. Número 4, trabalho 4. O javali de Erimanto. O quarto trabalho de Hércules acabou sendo o mais simples. Viajar até o Monte Erimanto com a missão de capturar um gigantesco javali que atacava a população local. Foi mais ou menos isso aqui. É, filme do Hércules de novo, com The Rock. Nunca bata de frente com o grande Hércules. Eita. Tome. Depois disso, o herói descobre que seu antigo mestre e grande amigo, o Quirón, que a propósito também é tio dele, vivia em uma região próxima dali. E como fazia muitos anos que eles não se viam, decide visitá-lo. Chegando lá, ele é recebido pelo mestre Centauro com um grande sorriso e um forte abraço. Esse encontro já era prometido há muito tempo. Os dois se acomodam confortavelmente e contam as novidades. Quirón diz que tem um novo aluno que ele deixou praticando ali perto. E quando Quem surge que é esse o assunto novo dos trabalhos, aluno? o velho Centauro, que já conhecia o histórico vingativo da deusa Hera, conta ao herói a sua sábia opinião de quem estava por trás da morte de sua família. Hércules confia na sabedoria de seu mestre e obviamente fica revoltado, lembrando de todo o sentimento de culpa que ele carregava. E até começa a se questionar se fazia sentido continuar os trabalhos. Mas infelizmente, ele não tinha opção. Caso desistisse, ele seria executado pelos deuses e sua alma condenada a vagar eternamente pelos confins do submundo. Ixi, Alguns ixi. minutos se passam e ele se acalma. Então, o herói pergunta a seu antigo mestre como ele poderia ter tanta certeza de que Hera estava por trás de tudo isso. E Quirón responde. Eu não convivo com a rainha do Olimpo. Felizmente. Mas vivi o suficiente para conhecer vítimas dela. Se quer saber, você não é o primeiro de meus alunos a sofrer nas mãos de Hera. É sério? Por acaso você acha que a rainha do Olimpo gostava de seu bisavô Perseu? Eu acho que eu faço questão de esquecer que, além de bisavô, ele também era meu irmão. Se o seu pai soubesse manter o seu membro divino dentro de sua túnica, metade de meus alunos não existiria. É. Isso é um fato. E falando nos seus alunos, pelo que eu vi, o seu novo aprendiz é muito bom com a lança. Ah, sem dúvida. Quem que é esse novo Desde aprendiz? que treinei você, ele é o aluno mais promissor que já tive. Tenho certeza que um dia sua fama ultrapassará as barreiras da Grécia. Uau! Então o garoto é um prodígio? Bom, qual é o nome desse futuro grande herói? Aquiles. Eita! Os dois continuam porra. conversando e Hércules É o fica Aquiles. sabendo que, além de ser o mestre dos maiores guerreiros e heróis, Quirón também coordenava e instruía a grande comunidade de centauros que habitava a região. E agora é importante ressaltar que a origem dele não tem nada a ver com essa outra raça meio humano, meio cavalo. Até porque, além de ser uma divindade, Quirón era um cara instruído, um professor, diplomata, enquanto os outros centauros Professor, eram por natureza professor. selvagens e agressivos. Se vocês querem saber, Professor. essa outra raça de centauro surgiu quando um bêbado chamado Ixion transou com uma nuvem que Zeus moldou no formato de Hera. Hã? Mas isso não vem ao caso. Depois da conversa, Quirón pede licença e vai passar mais algumas dicas pro seu aluno. Enquanto isso, Hércules, que estava com muita sede, resolve abrir uma grande jarra de vinho guardada em uma das estantes da caverna de seu antigo mestre. Afinal, era um dia de celebração. É, Mas o lógico. que ele não sabia é que esse era um vinho especial dado por Dionísio Ei, a todos os vai centauros ficar que ele embriagado. vivia. E quando ele abriu essa bebida divina, o aroma forte e absurdamente inebriante inundou não só a caverna, mas toda a região. Ixi, Então, ô louco. não demorou muito para que os colegas de Quirón Álcool sentissem poderoso, o cheiro. O que, em primeiro lugar, deixou eles imediatamente alcoolizados. Ih. A essência do vinho era tão forte que só de cheirar Cê é qualquer louco. mortal ficava bêbado. Enquanto isso, Hércules, que era um semideus, ficou semi-cozido. O aluninho, como era criança, já estava desmaiado no chão, deu Nossa. PT. E Quirón, que era uma divindade, Deu PT. foi o único que continuou totalmente sóbrio. E essa situação não seria um grande problema se os centauros fossem um povo pacífico. Quirón até passou um bom tempo tentando civilizar e ensinar empatia para eles. Mas bêbados, isso foi tudo para água abaixo. Meu Deus. Então, a multidão de quatro patas marcha enfurecidamente em direção à caverna para acabar com aquele que violou o presente deles. Meu. Na verdade, para matar qualquer um que estivesse lá dentro. Quirón rapidamente percebe isso e ordena que Hércules proteja o garoto enquanto ele iria convencer os colegas a se acalmar.
O mestre galopa até a horda raivosa e tenta conversar com o centauro que liderava o grupo, Nesso. E esse não era só naturalmente agressivo, era também mal intencionado. Ele nunca gostou do Deus Professor. Logo, essa é a oportunidade que ele precisava para fazer o povo dele se virar contra o centauro civilizado. Então, sabendo da natureza pacífica de Kiron, Nesso derruba agressivamente o velho mestre e avança com seu exército em direção à caverna. E quando Hércules vê isso, ele percebe que o momento da diplomacia acabou. E com isso, o semideus pôde finalmente testar as suas flechas com o sangue da Hidra. Se ele teria feito isso sóbrio, eu já não sei dizer. Mas de qualquer maneira, o veneno da criatura era muito mais letal do que qualquer um poderia ter imaginado. Independente de onde ele acertasse, o centauro caía morto em questão de segundos. Eita! Então, não demorou muito para que a multidão enfurecida começasse a ficar assustada. Mas mesmo assim, Nesso insistia que o ataque deveria continuar. Enquanto isso, Kiron se levanta e, vendo a chacina que ocorria à sua frente, vai mais uma vez até o comandante do ataque para convencê-lo a recuar. Nesse momento, um dos centauros inimigos é atingido por uma flecha do herói em seu braço, assegurando sua morte. Eita. Mas, como o acerto foi de raspão, a seta continuou seu percurso e acidentalmente atingiu uma das patas de Kiron. Ai! O veneno rapidamente entra em sua corrente sanguínea e o mestre cai de joelhos, sentindo a dor mais intensa que já experienciou em sua vida. Meu Deus. E quando Nesso viu o que as flechas de Hércules foram capazes de fazer a um deus, ele finalmente percebeu que essa era uma batalha perdida. Então, ele dá um comando em alto volume e a tropa centauro recua em direção à floresta. Alguns momentos se passam e ao perceber que tinha ferido seu velho mestre, o semideus corre ao seu encontro com ervas medicinais e pronto para fazer os primeiros socorros que um dia o próprio Kiron havia lhe ensinado. Porém, por mais que o grande centauro não corresse risco de vida, óbvio, ele era imortal, nenhum dos tratamentos que estavam à disposição deles foi capaz de atenuar sua dor. Hércules então auxilia o velho mestre que não conseguia caminhar sozinho e os dois voltam à caverna. Algumas horas se passam, um novo dia nasce e o efeito da embriaguez vai embora da região. Mas infelizmente, o sofrimento de Kiron permanecia. O coração do herói mais uma vez se encheu de culpa, se questionando até se ele merecia a redenção divina. E percebendo isso, o mestre centauro, mesmo com uma dor excruciante, se compadeceu por seu antigo aluno. Kiron diz que Hércules não precisa se preocupar, pois sendo o deus professor, ele tinha muita experiência com venenos e antídotos. Então, o mestre garantiu que assim que encontrasse uma cura, os dois iriam se reunir novamente. Mas que enquanto isso, o herói tinha o dever de continuar os trabalhos. Hércules encontra forças para dar um pequeno sorriso e com suas esperanças renovadas, vai até o fundo da caverna buscar o javali que ele deixou amarrado. Que a propósito, assim como o garotinho, devia estar se recuperando da ressaca. Eita, trabalho número 5. Os estábulos de Álgias. Após mais um trabalho realizado, Euristeu, cansado de ver as vitórias heróicas de seu rival, decide impor uma tarefa que, na sua opinião, não só era difícil, como também humilhante. Mais especificamente, limpar os estábulos do rei Álgias. E o que diferencia esse local de qualquer outro é que nele haviam mais de 1000 cabeças de gado. Nossa. E há 30 anos ninguém limpava. Olá. Sendo que um dos motivos do curral ter chegado a esse ponto é que o rei era um cara, ironicamente, mão de vaca. E depois de tanta negligência, a situação tanto já dinheiro, estava mão de crítica. vaca? Aquele era possivelmente o lugar mais fedorento da Grécia. Nossa. Então, Hércules chega no palácio e vai conversar com esse tal de Álgias. E a primeira coisa que ele percebe é que, além de sovina, ele também era um babaca. O rei tratava todo mundo mal. E com ele não foi diferente. Sendo assim, o herói, não querendo dar satisfação de fazer um baita serviço desse de graça, não fala nada sobre os trabalhos. Ele apenas oferece os seus serviços em troca de pagamento. O que era pra ser uma aprovação divina, Hércules transformou literalmente em um trabalho remunerado. É, O esperto, rei então né? aceita a proposta com a condição absurda de que o herói cumprisse a tarefa em apenas um dia. Que essa é O louco. semideus corajosamente assume o desafio e, com uma ideia em mente, não perde tempo. Sabendo de um rio que passava por um morro próximo dali, Hércules cava uma trincheira dele até a entrada dos estábulos. E com isso, a água corrente limpou toda a sujeira, sem que ele precisasse sequer entrar no local. Se os animais foram levados junto com a água, eu já não sei dizer. O que importa é que ele cumpriu o serviço. É, importa é limpar. Trabalho número 6.
Os pássaros da Estifalia. O sexto trabalho de Hércules nomes o também que eu levou vou te até falar. o Lago Stínfalo, uma região pantanosa habitada por uma enorme quantidade de pássaros com asas e bicos de bronze. Eita. Como eles conseguiam voar, não me pergunte. O que importa é que eles destruíam as plantações locais e a missão do semideus era acabar com eles. Hércules vai até lá e a primeira coisa que ele percebe é que a base do lago era uma gosma espessa e não dava para usar um barco e nem caminhar. Então ele começa a caçar as aves de longe com suas flechas. Mas Sniper não demorou americano. muito para que elas percebessem o perigo e passassem a se locomover somente entre as árvores. O herói então fica impossibilitado de continuar e passa horas tentando pensar em alguma solução. Mas, não tendo como usar sua força para resolver o problema, esse aparentava ser o trabalho que o derrotaria. Mas em determinado momento, enquanto checava os bolsos de sua túnica, ele encontra o chocalho que ganhou no o início de sua chocalho. jornada. Olha o chocalho aí. Hércules então pega o instrumento e, sem grandes expectativas, o chacoalha. O silêncio permanece. Até que, de repente, uma revolta de pássaros sobe ao céu. Sendo essa mais uma prova da sabedoria de Atena. Pois, imaginando que os pássaros da Estinfália estariam entre seus trabalhos, ela lhe deu o único item capaz de atrair as aves de bronze. E com isso, usando seu tacape e arco e flecha, o herói resiste ao ataque de penas metálicas e consegue derrotar essas criaturas de terceira categoria. Elas podiam ter o bronze, mas Hércules ficou com o ouro. É. Trabalho número 7. O touro de Creta. O sétimo trabalho de touro Hércules de o levou de até Creta. a ilha de Creta. Sua missão era capturar o perigoso touro branco de Poseidon que atacava a região. Eu louco. Eu troquei de câmera, de camiseta e faz 4 meses desde a última filmagem. Eita. Continuando a história. Chegando no local, o rei Minos pergunta se ele precisava de alguma assistência. Mas Hércules diz que não seria necessário. Caramba, E realmente 4 não meses, foi. velho. Pra O fazer o herói vídeo. segurou o bicho pelos chifres e, depois de cansar ele por um tempo, imobilizou e prendeu. Enquanto isso, no núcleo do Olimpo, Hera ficava cada vez mais furiosa com as vitórias do bastardo semideus, esperando a oportunidade de secretamente interferir em sua jornada. Já Atena continuava sua incansável busca por Lycia. Eita. E depois de anos procurando, Falei que o rolê ia ser difícil. ela finalmente encontra. Eita, encontrou. Lisa, quem é você? Fique longe da minha sopa. As Eu interpretações sou são as Atena, melhores. a deusa grega da sabedoria. Sabedoria. Ah, ela é francesa, né? Então por que você tem sotaque francês? Eu sou louca, não sou burra. Lisa, eu sei que Hera te convenceu a enlouquecer um bastardo de Zeus para que ele matasse a própria família. Mas, independente da amizade que você tenha com ela, eu preciso que você confesse isso para o rei do Olimpo. Eu prometo que você não sofrerá nenhuma punição. Hera não é minha amiga. Aquela enxerida me encontrou e disse que se eu não fizesse o que ela queria, ela ia roubar minha sopa secreta. Sopa. Que sopa? Se eu falasse, ela não seria secreta. Eu só preciso que você me acompanhe uma única vez para falar com o meu pai. Eu posso até te recompensar de alguma maneira. Você é filha de Zeus? Queria eu ter tido um filho com ele. Ah, aquele garanhão de olhos azuis. Bom, se ele te recusou, você foi a primeira. Eita. Mas não, chega! Eu não quero mais nada com vocês do Olimpo. Vocês vivem se enganando, se traindo. Eu tô fora. E falando nisso, já tá na hora de você ir embora. Lisa. Ancora! Tudo bem. Mas nós ainda vamos nos ver de novo. Ah, e só pra você saber, essa panela tá vazia. Eita. Deve estar se achando a deusa da sabedoria. E ela é, ué. Conclusão: Atena teria que achar uma maneira de fazer com que o testemunho da deusa da loucura chegasse aos ouvidos de Zeus. Mas agora voltando aos trabalhos. É. Trabalho número 8. As éguas de Diomedes.
Diomedes. O 8º trabalho de Hércules levou o herói até o palácio do rei Diomedes na Trácia, Diomedes. com o objetivo de capturar Diomedes, suas não, lendárias Diomedes. éguas antropófagas. Eita. Traduzindo, elas comiam gente. Hércules Que isso, é muito cara? bem recebido pelo monarca e seus servos. Dentre eles, um jovem serviçal chamado Abdero, que assim como todos no castelo, conhecia a fama de seus trabalhos e particularmente o admirava muito. O semideus participa de um banquete e, na sequência, questiona o rei sobre essas supostas éguas comedoras de pessoas. Eita. E ele se mostra surpreso com tal acusação, dizendo que todos os seus equinos se alimentavam apenas de pasto, assim como todos os seus outros animais. Tá. Hércules fica desconfiado e pede para dar uma olhada. Então, ele é levado até o local onde estavam as famosas éguas de Diomedes. Todas eram muito saudáveis, pacatas e visivelmente bem cuidadas. Mas nada que indicasse uma dieta de carne humana. E com isso, o herói fica sem ter o que fazer. Porque ele não ia roubar um grupo de animais inocentes de um rei que não fez nada de errado. Sendo assim, ele se retira até o seu quarto, gentilmente oferecido por Diomedes, e deita em sua cama enquanto refletia sobre o que poderia ser feito. As horas se passam, e por mais que tentasse pensar no problema em questão, a única imagem que vinha à sua mente era a de Mégara. Todos os momentos felizes que ela lhe proporcionou. Eita, e o quanto ele se culpava por não ter sido forte o Eita, suficiente rapaz. para resistir à loucura que o fez tirar sua vida. Hércules se levanta com o barulho e calmamente abre a porta. E por ela, o jovem Abdero entra correndo e apreensivamente lhe diz que veio até ele em segredo. Se alguém soubesse que estava ali, sua vida correria perigo. Eita. Na sequência, o serviçal diz que os boatos são verdadeiros. As éguas realmente eram antropófagas. E mais grave do que isso, o rei adorava alimentá-las com a carne de prisioneiros e visitantes indesejados. O jovem rapidamente se despede e volta discretamente aos seus aposentos. Mas mesmo assim, ele infelizmente é avistado por outro servo do rei. Hércules passa a noite Virou acordado petisco de cavalo. e na manhã seguinte vai mais uma vez se encontrar com Pra Diomedes. cavalo, né? E a primeira coisa que ele percebe é a ausência de Abdero. Então, o semideus diz que quer ir novamente até o estábulo Virou das petisco, éguas. né? E dessa vez, ele pede para que o rei o acompanhe. Diomedes diz que não tinha nada a esconder e, junto de seus guardas, vai com ele até o local. Chegando lá, o herói, que obviamente estava desarmado, delicadamente segura a ponta da lança de um dos soldados e faz um longo corte em seu braço. Ele então se aproxima da beirada e deixa o sangue pingar próximo aos animais abaixo. As éguas sentem o cheiro e freneticamente vão até a poça que se formava para lamber o sangue de Hércules. E nisso, ele percebe, grudado na pata de uma delas, um pedaço da faixa lilás de Abdero. O rei fica assustado com essa situação e afirma que isso não significa nada. Então, o herói calmamente se vira até ele e diz: "Você tem certeza que suas éguas não se alimentam de pessoas?" É claro que eu tenho. Elas jamais fariam isso. Então você não vai se importar de fazer um carinho nelas. Hércules Eita. agarra Diomedes e o arremessa dentro do cercado. E antes mesmo que o rei pudesse se levantar, as éguas começam a violentamente devorá-lo vivo. Eita. Metade dos guardas corre futilmente em direção ao soberano, enquanto a outra amedrontadamente ataca o semideus, que por sua vez derruba 2 soldados com um único golpe, fazendo com que todos os outros saíssem correndo apavorados. Hércules então vai até as éguas, amordaça e amarra cada uma, e inicia sua viagem de volta ao reino de Micenas. Eita. Trabalho número 9. O cinto de Hipólita. Hipólita ou Hipólita. A missão que Hércules Os recebeu a nomes seguir desgramados. exigiria que ele fizesse uma longa viagem até a terra das Amazonas. E lá, ele teria que conseguir o cinturão de guerra da rainha Hipólita. Hipólita. Então, vamos começar explicando quem são elas. As Amazonas são uma sociedade de mulheres guerreiras que viviam na cidade de Temícera, que posteriormente a DC Comics descreveu como uma ilha onde nasceu a Mulher Maravilha. Elas não tinham simpatia por homens e apenas um grupo seleto delas se encontrava com eles uma vez por ano para reprodução, sendo que todos os garotos que nasciam eram mandados de volta para que os pais cuidassem.
E na liderança estava a mais corajosa e imponente delas, Hipólita, que assim como Hércules também era uma semideusa, filha de Otrera, a fundadora e primeira rainha das Amazonas, com Ares, o deus da guerra. E junto de suas irmãs, governava com excelência o reino das valentes guerreiras. Mas voltando aos trabalhos. Quando o herói retorna a Micenas depois da 8ª tarefa, ele encontra um jovem rapaz esperando por ele nas redondezas do palácio. Hércules pergunta o seu nome e o que desejava. Então, o forasteiro animadamente mostra um colar com o dente do leão de Nemeia e diz que gostaria de participar da sua próxima missão. Esse rapaz era Teseu, que agora adulto e já tendo se aventurado por conta própria, ainda tinha o sonho de participar de um dos trabalhos de seu ídolo. Hércules fica lisonjeado, mas diz que tinha que completar suas tarefas sozinho. Porém, se o jovem quisesse acompanhar, ele seria bem-vindo. E com isso, os dois partem em direção a Temícera. E o primeiro grande desafio foi a distância. Para vocês terem uma ideia, esse ponto vermelho é Micenas. E esses números são para onde o Hércules teve que ir para fazer os 8 trabalhos anteriores. Já a Terra das Amazonas ficava um pouquinho mais longe. Seria mais ou menos aqui. E por causa disso, eles tiveram que pegar carona em um navio de mercenários que passaria perto do local. Eles ofereceram seus serviços como remadores e, como a fama do Hércules já era grande, os soldados aceitaram de bom grado levá-los até lá. Resumindo, um bando de macho indo até a Terra das Amazonas. Meu Deus. Não tem como dar errado. Depois de uma longa viagem, os mercenários chegam no local e se preparam para aportar o navio, sem saber que as habitantes já estavam cientes de sua chegada. Os tripulantes saem da embarcação e pisam em terra firme. Mas assim que eles veem um grupo de guerreiros apontando suas lanças, o herói vai à frente e diz que precisava falar com a rainha. E a essa altura, as Amazonas já tinham ouvido falar dos feitos heróicos de Hércules. Então, após uma demonstração de força que provava que ele era o dito semideus, as guerreiras coletam as armas dele e de seu colega e os escoltam até o trono de Temícera. Chegando lá, Hércules tira a pele do leão que vestia, vai até a rainha e faz uma reverência. Bom dia, Rainha Hipólita. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com a Vossa Alteza. Eu dispenso as formalidades. Olha! O que te traz aqui? Justo. Pessoas novas Em atuando. resumo, eu estou em uma jornada de redenção divina. Já cumpri 8 de minhas missões. Mas para realizar a tarefa seguinte, eu preciso de seu auxílio. Eu já ouvi falar de seus trabalhos. Sua fama precede, filho de Zeus. Ô, louco. Inclusive, Aí foi no essa fundo pele da atuação, hein? é a do leão de Nemeia, não é? Sim, foi o meu primeiro trabalho. Quando eu era criança, minha mãe me contava histórias deste leão. Sobre o quão forte e perigoso ele era. Posso saber como você o derrotou? É claro. Quando eu encontrei, ele avançou em um ataque frontal. E como sua pele era impenetrável, eu tive que dar um mata-leão nele. Literalmente. Mata leão. Típico. 2 machos alfa em uma disputa de músculos. Sabe, o leão é um dos símbolos de meu pai. O guerreiro mais brutal que já existiu. Eita. Ninguém manuseia uma espada como ele. Uma pena que, assim como todos os homens, ele seja um imbecil. Eita. Até Calma que provou aí. isso Calma mais aí. de uma vez. Você sabia que são as leoas que caçam para alimentar os leões e os filhotes? Elas são mais rápidas, mais inteligentes e mais disciplinadas. Se o seu trabalho tivesse sido enfrentar uma leoa de Nemeia, eu garanto que não teria sido tão fácil. Tá. Se você me permite perguntar, existe algum motivo específico para o seu ódio aos homens? Nós Amazonas não odiamos os homens. Apenas vivemos melhor sem eles. Eita. Até porque, se eu precisasse de um ser impulsivo e que fica excitado a todo momento, eu teria um cachorro. Ô, louco. Eu entendo a sua visão. Calma aí, pô. Mas eu preciso dizer que nem todos os homens são assim. Eu não sou assim. A minha mãe foi morta por um herói, assim como você.
Ele veio montado em seu cavalo alado, armado com sua soberba. Achava que podia fazer o que bem entendesse. E essa mesma soberba que o fez matar, também o fez morrer. Eita. Ele se achava digno de viver entre os deuses. O seu fim era óbvio. E esse é o grande problema dos homens. Vocês se acham donos de tudo e de todos, sempre invadindo, saqueando, violando as mulheres e as fazendo de escravos. Nessa época aí os homens eram um lixo mesmo. Eu Mas não eram tenho a um lixo mesmo. pretensão e muito menos a ilusão de mudar o mundo. Mas o mundo mudou, Mas meus amigos. enquanto eu viver, Temícera não será prejudicada por nenhum de vocês. Eu sinto muito por sua mãe. A soberba de um herói é mais perigosa do que qualquer monstro. Eu sei bem disso. Toda vez que um dito herói se deixa levar pela autoconfiança, acabamos ferindo aqueles que não mereciam. Hipólita, eu peço que você me empreste o seu cinturão. Prometo trazê-lo de volta o quanto antes. E como prova de confiança, eu me coloco à sua disposição. Posso ajudar em construções, limpar seus estábulos, servir como bobo da corte. O que for preciso. Vou pensar em seu caso, Hércules. Mas enquanto isso, almoce conosco. Você e seu ajudante são meus convidados. E durante esse banquete, os dois continuam conversando. Hipólita diz que o seu cinturão de guerra foi um presente que ganhou do pai e fala sobre a fundação de Temícera. O herói escuta atenciosamente e quando a rainha pergunta sobre a sua história, ele descreve de maneira muito honesta a sua jornada e as trágicas injustiças que ocorreram em sua vida, fazendo com que surgisse um laço de respeito e eu arrisco dizer até admiração entre eles. Enquanto isso, Teseu, sendo um jovem irresponsável lógico, né? Lógico. Decide passar um lógico, o jovem ia, né, maracutar, né? com Antíope, a arma mais nova da rainha. Achou E o chaveco. mais surpreendente é que ela gostou dele. Eita, Talvez porra. por ela ainda não ter tido a oportunidade de se envolver com um homem. Ou quem Meu sabe ele realmente Deus. fosse um aventureiro carismático. O que importa é que, enquanto Hércules e Hipólita estavam tendo um papo sério, os outros dois secretamente marcaram de se encontrar à noite no meio do mato para fazer coisas que Jesus não aprovaria. Ripa na Algumas horas se chulipa. passam, e a rainha, que teve uma boa impressão de Hércules, diz que no dia seguinte daria a resposta final à sua proposta. Então, ele e seu colega voltam até o navio e, após convencer os mercenários a esperar mais um dia, ajudam a montar o acampamento. Assim que eles terminam, Teseu diz que vai dar uma passeada pela floresta Uma passeada. e sai caminhando pela luz das estrelas ao encontro de seu romance proibido. Mas o que ninguém em Temícera imaginava é que todos Vai dar esses ruim. acontecimentos estavam sendo observados por uma entidade superior. Ai, meu Deus. Era Lógico. a vingança implacável do Lógico. Olimpo. Pois aproveitando que Zeus havia temporariamente se afastado, a deusa assumiu o risco de se disfarçar de uma das Amazonas e ir até a Terra das Guerreiras. E depois de acompanhar atenciosamente tudo o que ocorria, e principalmente sabendo que a irmã mais nova da rainha não estava por perto, ela toma a aparência de Antíope e vai até o palácio. Hipólita! Olá, irmã. É impressão minha ou você tá um pouco diferente? Sim, claro. Eu alisei o cabelo. Ficou bom em você? Quais são as novidades? Infelizmente, eu trago más notícias. Hércules e seus mercenários estão planejando um ataque. Ao amanhecer, eles vão tentar invadir o palácio Ei. para te assassinar Ei. e roubar o cinturão. Você tem certeza disso? Sim, irmã. Eu os espionei e vi a conspiração com os meus próprios olhos. Meu Deus. Plantou a discórdia. A Hera é muito fela da... E como a governante confiava em sua irmã,
Ela é muito Ela não tinha desgraçada. motivo para duvidar. O que fez com que pela primeira vez, Hipólita se deixasse levar pela fúria. Porque ela realmente tinha gostado de Hércules e ia aceitar a proposta. Porra, bicho. Mas por culpa de Hera, toda essa expectativa estava prestes a se transformar em sangue. Meu Deus. Mais algumas horas se passam e ao nascer do sol, enquanto Teseu dormia tranquilo ao lado de Antíope na floresta, Hércules é bruscamente acordado pelos soldados com o aviso de que estavam sendo atacados. As Amazonas chegaram numa investida relâmpago. Pentesileia liderava o exército, enquanto Hipólita, vestindo seu cinturão de guerra, avançava com o único propósito de matar o semideus traidor. O herói mal teve tempo de pegar sua espada e a rainha já estava disparando golpes, obrigando Hércules a se defender, mesmo sem ter ideia de por que estava sendo atacado. E Hipólita não era uma adversária qualquer. Ela era filha do deus da guerra, treinada desde a infância para derrotar inimigos maiores. Aí, Pela primeira vez em o sua caldo vida, engrossou, viu? Hércules encontrou alguém que podia enfrentá-lo de igual para igual. É uma pena que tenha sido na única vez em que ele não queria lutar. Sendo assim, não demorou muito para que os golpes da rainha começassem a cansar e ferir o semideus. Se ele continuasse a apenas se defender, sua morte seria certa. Então, após ver o massacre que acontecia à sua volta e inúmeras tentativas de acalmar a semideusa, o herói não vê outra escapatória e lança um golpe desesperado com sua espada. A guerreira então rapidamente levanta seu escudo. Mas a força de Hércules, somada à lâmina afiada de Hermes, perfuraram o objeto, atingindo Hipólita em seus órgãos vitais. Na sequência, a rainha, estando gravemente ferida, solta sua espada e cai ao chão. Mas antes que seu corpo tocasse o solo, o semideus, ao invés de continuar batalhando com as Amazonas, também solta suas armas e segura Hipólita em seus braços. Deu ruim. A tristeza era visível em seu olhar. E foi nesse momento que ela percebeu que Hércules não era seu inimigo. A líder caída então reúne o pouco fôlego que lhe restava e, com a imponência digna da rainha das Amazonas, ordena que as guerreiras encerrem o ataque. Enquanto isso acontecia, Teseu e Antíope, que haviam escutado os sons de combate, chegam separadamente no local. Mas a essa altura, já era tarde demais. Tanto os mercenários quanto as Amazonas estavam parados observando os dois semideuses no campo de batalha. Eita, atuação de milhões, hein? Por que, Hipólita? Por quê? Eu tô imaginando aqui, velho, os erros de gravação. Deve ter rolado umas risadas sinistras, velho. Não é possível. A virada de pescoço. Olha o cinturão aí, ó. Ah, não, velho. Na moral, cara. E morreu. E morreu. Foi ver se no céu tem pão. Sacanagem, velho. E após ser obrigada a assistir à morte de sua irmã, Pentesileia, a nova rainha das Amazonas, permite que Hércules fique com o cinturão entregue por Hipólita. Mas ela também o expulsa de Temícera, prometendo que se um dia ele voltasse, as Amazonas não teriam piedade. E com isso, o herói retorna a Micenas após mais um trabalho cumprido. Porra, bicho. Mas dessa vez, não houve celebração. 10º trabalho. O gado de Gerião. O 10º e último trabalho de Hércules seria viajar até a região da Irítia, com a tarefa de capturar o gado do gigante Gerião. E esse rebanho era especial por algum motivo. Uns dizem que os bois eram vermelhos, outros que eles eram muito bonitos, brilhavam no escuro. Tanto faz.
Porque o que realmente chama atenção nesse trabalho é o dono deles. Um gigante com 3 corpos que se juntavam em um só. E você tem razão, pequeno Hércules. Eu ficaria confuso também. E segundo a descrição de Euristeu, ele era um monstro cruel que ameaçava a região. Então, com essas informações, o semideus vai até o local. Mas chegando lá, ele é pego de surpresa por Ortrus, a fera de estimação do gigante que vigiava o rebanho. E após ser mordido em sua perna, o herói agarra e quebra as mandíbulas da criatura. E eu sei que na imagem ele tá segurando o maxilar superior, mas mandíbula soa melhor. Na sequência, Gerião, escutando os barulhos, sai com suas espadas para matar o intruso. Eita. E Hércules, agora manco e incapacitado de correr, pega seu arco e atira uma flecha com o sangue da Hidra no corpo central. Alguns segundos depois, o gigante cai morto. Aí, com as ameaças derrotadas, o herói pôde lentamente levar o gado até Micenas. E quando eu digo lentamente, eu quero dizer que esse foi possivelmente o trabalho mais demorado de todos. Eita. Porque Irítia ficava lá no cu do mundo. Nossa. E Hércules tinha que conduzir um rebanho enorme sem deixar nenhum boi escapar. Meu Deus. Quer dizer, a Caríbides encontrou o herói no meio do caminho e comeu alguns. Mas isso não vem ao caso. De qualquer maneira, chegando em Micenas, Euristeu recebe o famoso rebanho. E com isso, Hércules havia finalmente completado o seu último trabalho. Ou pelo menos, era isso que ele acreditava. Pois enquanto ele realizava a 10ª tarefa, o rei informou o oráculo de Delfos que o semideus havia cometido graves infrações que anulariam 2 de seus trabalhos. Meu Deus. Pois na 2ª tarefa, a última cabeça da Hidra foi cauterizada por Iolau. Logo, sua morte veio pelas mãos dele, e não pelas de Hércules. Já no 5º trabalho, o herói exigiu pagamento para limpar os estábulos do rei Augeas, transformando uma aprovação divina em um serviço remunerado. E eu imagino que o Euristeu sabia dessas infrações, porque o Hércules devia ter que fazer um relatório cada vez que ele chegava de um trabalho. E como ele não imaginava que isso ia se virar contra ele, ele sempre falou a verdade. Continuando a história. O oráculo diz que a reclamação é válida e anula esses 2 trabalhos. Aí é foda, hein? Conclusão: 10 se transformam em 12. Porém, tá vendo? É 12 mesmo. Porque a essa altura do campeonato, ele já tinha escolhido as tarefas mais difíceis que podia imaginar. Ele realmente não tinha ideia de que outras missões épicas seriam capazes de derrotar o bastardo semideus. Então, frustrado com todas as vitórias de Hércules, Euristeu vai até um templo e reza para a deusa Hera por um conselho divino. Mas nada acontece. Então, desanimado, ele volta até seu aposento real e, após horas pensando nesse problema, inevitavelmente adormece. Nessa noite, o rei inesperadamente tem um sonho. E quem será, né? Uma voz feminina surge em sua mente. Lógico que é ela, fala né? sobre um jardim e um grupo de garotas que nele vivia. Na sequência, um cemitério aparece à sua frente. Eita. O rei se assusta e acorda de sobressalto. Então, Euristeu senta em sua cama, reflete por um instante sobre o que havia ocorrido e logo dá um sorriso confiante, sabendo exatamente o que fazer. 11º trabalho. As maçãs das Hesperides. Em seu 11º trabalho, meu Deus do céu, Hércules tô muito ruim teria na que leitura, buscar 3 maçãs douradas no Jardim das Hespérides, Hespérides. as ninfas do pôr do sol, Hesperides, sendo não. elas as jardineiras desse bosque divino que pertencia a ninguém menos do que Hera. Ai, meu Deus. E o primeiro grande desafio desse trabalho era descobrir a localização desse jardim. Porque a Rainha do Olimpo sempre manteve isso em segredo para ninguém tentar roubar as maçãs encantadas dela. Então, depois de um bom tempo procurando sem sucesso, Hércules teve a ideia de visitar o seu grande amigo e antigo mestre, Quiron. Pois como é que não ele só tá? poderia conseguir informações com ele, que era um deus muito culto, Depois da flechada como também venenosa. checar como tinha sido a sua recuperação após o acidente com a flecha envenenada. Chegando lá, ele encontra o velho centauro. E mais uma vez, seu coração se enche de tristeza. Quiron não havia encontrado uma cura. Porra. E todos esses anos padecendo sob o efeito do sangue da Hidra o deixaram completamente debilitado. A única coisa que o mantinha vivo era sua origem divina.
Porra. Hércules então cai Porra, de joelhos e mais uma vez pede perdão a seu antigo mestre. E ele, mesmo ferido, diz que não é necessário e que gostaria de ajudar no trabalho em questão. Alguns momentos se passam e após aceitar a triste realidade, o herói explica qual era a sua missão. E embora Kiron não soubesse a localização do jardim, ele disse que conhecia alguém que sabia. No caso, um primo e velho amigo dele. Prometeu, o titã que há muitos anos foi acorrentado por Zeus como punição por ter entregue o fogo à humanidade. E por mais que o velho centauro estivesse debilitado, ele faz questão de conduzir Hércules até seu colega aprisionado. Então, o herói auxilia o seu mestre que não conseguia mais caminhar sozinho, e depois de uma longa jornada, os dois chegam no Monte Cáucaso. Prometeu se surpreende e fica muito feliz em rever seu primo. E após ouvir o motivo da visita, ele confirma que poderia ajudar. Mas, estando em uma condição de castigo eterno, porque pra quem não lembra, todo dia uma águia vinha comer o fígado dele. Ele desesperadamente implora que, em troca dessa informação, os dois de alguma forma o libertem. O que realmente foi um pedido desesperado. Porque, como ele sabia muito bem, as correntes e todas as rochas em volta dele eram magicamente inquebráveis. E é nesse momento que o sábio centauro, com sua voz rouca e cansada, diz que conhecia um jeito de quebrar o feitiço. Os outros dois se surpreendem e aguardam ansiosamente a explicação. Kiron então esclarece que há muito tempo vem tentando descobrir uma maneira de libertar o Titã. E alguns anos atrás, após conversar com Hefesto, a divindade que forjou as correntes mágicas Isso aí deve saber com certeza. Ele conseguiu descobrir a vulnerabilidade secreta delas. E o motivo dele não ter colocado isso em prática imediatamente é que a única maneira de libertar Prometeu seria se um deus sacrificasse a sua imortalidade por ele. O silêncio domina o ambiente. Hein? E após entender qual era o trágico plano de Kiron, o Titã se manifesta, dizendo que se esse era o preço, ele não queria ser libertado. Hércules continua em silêncio, não se achando digno de participar da discussão. Então, Kiron se aproxima com dificuldade de seu primo acorrentado e, com sofrimento em sua voz, diz: Prometeu, você já sofreu demais por simplesmente ter ajudado a humanidade. E como já deve ter percebido, eu também estou em aflição. O veneno que corre em minhas veias é incurável. Eita. Então eu lhe peço, aceite o meu sacrifício. Pois só assim, ambos estaremos libertos do sofrimento eterno. E com isso, Prometeu relutantemente aceita a proposta. Já o inconsolável Hércules tentava desesperadamente achar outra solução. Mas após aceitar que não havia outra maneira, ele agradece por tudo que o seu mestre lhe ensinou. Dá um último abraço no velho centauro e, com lágrimas nos olhos, diz que foi uma honra ter sido seu aluno. Kiron então dá um sorriso Kiron nos e comentários. pede para que Hércules não se culpe por seus erros passados. Pois, afinal de contas, na vida, às vezes você ganha e às vezes você aprende. O mestre então fecha seus olhos e toca as algemas que aprisionavam Prometeu. O corpo de Kiron se desfaz e sua imortalidade divina sobe reluzentemente em direção às estrelas. As correntes se quebram. Foi de Americanas. E no céu, onde antes não havia nada, foi de Comes e Bebes. Surge a constelação de Centauro. Foi ver se no céu tem pão também. Alguns momentos de luto se passam e Prometeu, cumprindo sua promessa, trocadilho não intencional,
vai até Hércules e lhe conta a localização do Jardim das Hespérides, dizendo que ele teria que passar por uma entrada secreta por dentro da Cordilheira do Atlas. E pra quem não sabe, esse conjunto de montanhas recebeu esse nome porque, segundo a mitologia grega, é ali que o titã Atlas, que, como curiosidade, é o irmão de trapézio Prometeu, descendente, foi condenado a carregar o céu nas costas após a Guerra dos Titãs. E agora é importante ressaltar que existe uma confusão em relação a isso. Porque em muitos lugares vocês podem encontrar que ele segurava o mundo nas costas. Inclusive, eu falei isso no segundo Mitologia. E o motivo dessa confusão é que, originalmente, a mitologia diz que ele carregava a abóbada celeste, popularmente conhecida como céu. Mas, como é difícil esculpir alguém segurando algo intangível, alguns escultores da época retratavam ele segurando uma esfera semelhante ao planeta Terra. Aí, muito tempo depois, no século XVI, os livros que traziam coleções de mapas do mundo foram chamados de Atlas. E provavelmente por causa disso, todo mundo começou a achar que ele segurava o planeta. E como informação extra, o Oceano Atlântico também foi nomeado em homenagem a ele. Continuando a história. Como um último favor a Prometeu, Hércules atira uma flecha na águia que vinha comer o seu fígado. Na sequência, os dois se despedem e cada um segue o seu caminho. O herói, então, inicia sua longa viagem até a cordilheira. E chegando lá, ele avista de longe o titã carregando a abóbada celeste. Eita, e como rapaz. aquilo era um castigo eterno, ele vivia rabugento e fazia questão de pisotear qualquer enxerido que se aproximasse. E quando Hércules chegou, não foi diferente. Mas o que Atlas não esperava é que o pequeno semideus, que também era incrivelmente forte, conseguiu segurar a pisada e sair ileso. Eita. E com isso, Hércules despertou a curiosidade do titã bodybuilder e os dois resolvem conversar. Eita. Então, o herói explica sobre o trabalho que tinha que fazer e Atlas, além de confirmar a localização do jardim, comenta que as Hespérides são suas filhas, sendo que há muito tempo eles não se viam, porque o titã não tinha como sair dali sem o céu despencar e as ninfas não tinham permissão para sair do jardim. Hércules então agradece as informações e vai até o Bosque Encantado. E chegando lá, ele avista o maior e mais ameaçador monstro que já viu em sua vida. Ladon, um dragão de 100 cabeças com escamas de metal. Ô, louco. E vamos começar combinando que nenhum bicho devia ter tanta cabeça. É. O meu limite fica ali nos 50 com os hecatônqueros. Então, pra mim, esse dragão é uma hidra fora de controle. Enfim, Hércules pela primeira vez fica receoso de atacar uma criatura, pois as escamas metálicas com certeza bloqueariam suas flechas. E num combate corpo a corpo, ele dificilmente teria alguma chance. Mas mesmo assim, o herói precisava seguir em frente. Ele chegou longe demais para desistir agora. Hércules precisava ter coragem. E foi nesse momento que ele se lembrou da primeira lição que Quirón lhe ensinou quando ainda era criança. Bom, eu sou corajoso. Eu nunca vou fugir de nenhum inimigo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Enfrentar um adversário mais forte do que você não o torna corajoso. O torna um idiota. E com essa frase em mente, o herói se afasta e volta até a entrada da cordilheira. Pois como Atena também lhe ensinou, a inteligência sempre prevalece sobre a força bruta. Exatamente. E como curiosidade, é válido mencionar que o motivo das Hespérides não poderem sair do jardim é porque num determinado dia, Hera pegou as ninfas comendo as maçãs douradas dela. E a rainha do Olimpo, sendo implacável como sempre, colocou o dragão Ladon de vigia próximo à árvore. Não só para proteger o local de intrusos, como também para vigiar as filhas de Atlas, mantendo elas presas no local e forçadas a trabalhar como jardineiras em tempo integral. Mas voltando ao trabalho, Hércules vai até o titã fisiculturista e diz que tem uma proposta. Mais especificamente, ele se oferece para temporariamente segurar o céu no lugar de Atlas, permitindo que ele descansasse da punição e também visitasse suas filhas. E em compensação, ele teria que entrar no jardim e trazer as 3 frutas douradas de troca protegidas pelo dragão. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Porém, pra sorte de Hércules, Ladon passou décadas cuspindo bolas de fogo no titã para atormentar a vida do coitado, fazendo com que Atlas tivesse um ódio mortal dele. Nossa. Eu agradeço,
por você ter aceito a proposta. E agora, para aqueles que estão se perguntando, como é que o Hércules segurou o céu? Tudo que eu posso dizer é que é mitologia. Então, não tente racionalizar. Só vai. E a propósito, você já sabe como você vai lidar com o dragão? Bora! Hora do show, porra! É lógico. Assim, o herói carrega com muita dificuldade a abóbada celeste, enquanto seu colega bombado ia secretamente até o jardim. Porque se os deuses do Olimpo soubessem que ele saiu do castigo dele, ele provavelmente seria mandado pro Tártaro, que é muito pior. Chegando lá, o Titã simplesmente desce a porrada no dragão de 100 cabeças até ele virar uma gaita de fole. E com isso, Atlas pôde rever suas filhas e também buscar as frutas da macieira dourada necessárias para o trabalho de Hércules. Porém, quando Atlas retorna à cordilheira, o herói descobre que o Titã tinha outros planos. Seguinte, Hércules. Deu pra ver que tu é um cara de responsa. Pra segurar o céu tem que ter fibra, mano. Mas infelizmente, esse monstro não vai voltar pra jaula tão cedo, não. Eita. As tuas maçãs estão aqui, eu tô caindo fora. E agora eu preciso mencionar E aí? que eu sempre tento colocar humor nas interações entre os deuses. Mas tem vezes que a própria mitologia escreve as piadas por mim. Tudo bem, eu entendo. Mas se eu puder pedir um último favor, eu realmente precisava colocar uma almofada aqui pra amaciar o peso. E aproveitando isso, eu também tenho uma curiosidade bem grande de saber se você conseguiria segurar o céu só com um braço. É claro que eu consigo. Isso aqui é fibra, mano. Não é água com músculo, não. Será? Eu acho que não ia dar, não, hein? Que não vai dar, rapaz? Sair de casa, comer pra caralho? Porra! Muito bom, muito bom. Aí, fica pra você. Pronto, você fica com ele agora. Pronto. Enganou bonito. E foi assim que Hércules resolveu o problema. Dando uma de perna longa dos Looney Tunes. Se isso não faz você gostar da mitologia grega, cara. nada vai fazer. Na sequência, o Fuder, herói me leva beija, as maçãs mané. douradas até Euristeu e diz que fez tudo sozinho. E quando Hera ficou sabendo disso, ela ficou revoltadíssima e foi imediatamente questionar as Hespérides sobre como isso poderia ter acontecido. Lembrando que se ela descobrisse que não foi Hércules que pegou as maçãs, o trabalho seria invalidado. Mas chegando lá, as ninfas, que jamais dedurariam o pai, se fizeram de bobas e disseram que não sabiam o que tinha acontecido. Então, a rainha do Olimpo foi até Atlas e interrogou o Titã. E por mais que ele quisesse muito dizer que não foi o semideus que pegou as frutas, ele não tinha como fazer isso sem se entregar. Logo, Hércules saiu vitorioso. E tem uma outra versão que diz que Hércules simplesmente matou o dragão e pegou as maçãs. Mas eu acho essa versão bem sem graça. Enfim, por mais que Hera estivesse irritada com essa derrota, ela não tinha dúvidas de que o trabalho final escolhido por ela, o mais terrível e sinistro de todos, seria o fim do bastardo semideus. Mano. Porém, enquanto ela imaginava todo o sofrimento que essa última tarefa o traria, seu marido Zeus se aproxima, pede para que ela se sente e diz: Eu sei que você aconselhou o rei de Micenas. Eu não sei do que você tá falando. Eu também penso que o súbito ataque da rainha Amazona foi altamente suspeito. E recentemente, graças à minha sábia filha, eu descobri que você foi a responsável pela morte da família de Hércules. Eita. E você tem alguma evidência para fazer essas insinuações? Lissa veio até mim. Ih, o jogo virou, não é mesmo? Atena me levou até ela. Eita, rapaz. O caldo engrossou pra você, viu? Mas eu não estou aqui para te punir. A deusa do casamento e da fidelidade ter casado comigo já é punição o suficiente.
Eita. Eu entendo a sua frustração. Admitir os próprios erros. Zeus? Não podendo bater de frente comigo e nem me trair por razões óbvias. Você teve que se contentar em se vingar das mulheres e dos filhos. Eu não acho que era isso que você esperava para sua vida no dia em que nos casamos. Definitivamente não. Às vezes eu me pego relembrando esse dia. Você lembra quem te deu as sementes da macieira dourada como presente de casamento? É claro que eu lembro. Gaia sempre deu os melhores presentes. Se existe alguma fruta mais deliciosa do que aquelas, ainda não conheci. Eu também me pego relembrando o nosso casamento. Foi o dia mais feliz da minha vida. O que prova que um dia até eu já fui inocente. Esses eram tempos mais simples. Mal a gente sabia que a vovó Gaia estava criando um monstro para arrancar os meus membros. Sim. E se Tifão tivesse lembrado de arrancar o membro que você mais gosta, eu nunca precisaria ter me vingado de ninguém. E será que você se casaria com ele depois de ter tirado esse membro? Foi exatamente por essa perspicácia ácida que eu me apaixonei por você. Você continua tão linda e imponente quanto no dia em que nos casamos. E apesar de tudo que você fez, e apesar de tudo que eu já fiz, eu gostaria que você soubesse que eu ainda te amo. Então, você promete que a partir de hoje você vai ser fiel? Então, né? Primeiro, né? Temos. Aí é outra história, né? Tudo etapas, né? Primeiro, depois o outro, né? Vamos pensar. Você me chamou aqui por algum motivo. Igual o Jack Stripador, vamos por Se partes. não foi pra me punir, foi pra quê? Para te fazer uma proposta. Lá vem. Com as suas atitudes em relação a Hércules, eu tenho todo o direito de cancelar o último trabalho e devolver a glória a meu filho. Mas de que iria adiantar? O seu ódio por ele não vai desaparecer. Assim que eu der as costas, você vai colocar outro de seus planos vingativos em ação. É lógico. E eu não escondo o carinho e orgulho que tenho por ele. Especialmente após os trabalhos que ele teve que realizar. Tudo o que eu quero é que ele encontre o descanso que ele merece. Que você tem um afeto por ele, eu nunca duvidei. Mas você ainda não me disse qual é a sua proposta. Eu estou disposto a relevar tudo o que você fez contra ele. O ataque à sua família, a interferência em sua jornada. E como uma prova de boa vontade, eu permito que Euristeu ordene mais essa última tarefa a Hércules. Tá. Mas somente se você prometer que após esse trabalho, você irá deixá-lo em paz. Desde o dia em que nos casamos,
Hoje foi a primeira vez que você demonstrou consideração pelo que eu sinto. Eu aceito. Dou minha palavra em nome do Rio Stygia. Eu agradeço. Eu posso não demonstrar muito, mas eu admiro você. Você tem bom gosto. Aproveite para sorrir agora. Eita. Hércules logo vencerá o seu último desafio. Isso é o que veremos. 12º trabalho. Cérbero. O Cão do O Inferno. Cão do Inferno. Versão brasileira. Herbert Richards. Eu podia ter sempre falado falo isso, né? Bom, apesar do cansaço físico e mental, Podia ter deixado eu Hércules falar, né? estava determinado a vencer o seu último desafio e completar a sua jornada de redenção. Mas o que o aguardava era mais sombrio do que ele poderia imaginar. Sua missão era capturar o mais perigoso dos descendentes de Tifão. Cérbero, o monstruoso cão de 3 cabeças que vigiava a entrada do submundo, impedindo que os mortos fugissem e devorando os vivos que se aproximavam. Esse é dos infernos Então, mesmo, a hein? primeira coisa que Hércules teve que fazer foi viajar até a cidade de Eleusis para participar dos mistérios eleusinos. Mas tio Gui, o que são os mistérios eleusinos? Eu vou explicar agora, meu querido Billy, com sua barba ainda precoce. Os mistérios de Eleusis são um conjunto de rituais sagrados da Grécia Antiga, feitos anualmente em homenagem ao mito do rapto de Perséfone, e que dentro da mitologia, assim que completados, permitiam que um vivo visitasse o mundo dos mortos. Porém, Hércules logo de cara encontrou um obstáculo, pois apenas os atenienses eram aceitos nos ritos de iniciação. Eita. Mas, felizmente, o rei de Atenas naquele momento era o nosso audacioso e vida louca, Teseu. Que obviamente deu um jeitinho brasileiro para que o herói pudesse participar. É uma longa Enfim, história. Hércules passou 1 ano fazendo esse curso. Conseguiu o diploma, tirou foto jogando o chapéu para cima e finalmente ele estava pronto para ir até o submundo. O que não significa que ir até lá era um passeio no parque. Poucos tinham coragem de entrar no mundo dos mortos. E a maioria dos que iam acabavam enlouquecendo e não conseguiam retornar. Fora isso, é treta, hein? Hades detestava É receber treta, hein? visitantes. E a rainha do Olimpo sabia disso. Sendo que a parte mais sinistra dessa jornada que ele estava prestes a fazer é que entrar no mundo dos mortos anularia o efeito da túnica entregue por Atena, fazendo com que ele tivesse pesadelos e alucinações constantes da morte de sua família. Tá no inferno, né? E com isso, o deixando mais vulnerável do que nunca. Sendo assim, o herói bravamente inicia o seu percurso até o Stygia, o rio que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E lá, ele se surpreende ao ver que alguém o esperava. Caronte, o barqueiro do submundo, filho de Érebo e Nix, e responsável por conduzir as almas dos falecidos até seu destino final. Uma moeda, por favor. E esse gondoleiro, com sua voz baixa e gutural, Uma moeda, diz que por Hércules favor. está apto a descer até o reino inferior. E com isso, uma moeda. o semideus entra em seu barco e a viagem começa. Caronte guia a embarcação pela névoa do rio Stygia. E conforme se aproximavam da entrada do submundo, Hércules começa a ter visões sombrias. Eita, rapaz. Quirion aparece à sua frente, perguntando por que ele o assassinou. Seguido de Hipólita. Meu E Deus. por último, sua falecida esposa, Mégara. E quando o barqueiro percebeu o que estava Nem acontecendo, entrou no inferno ainda, hein? ele avisa o herói que esses supostos espíritos não passavam de ilusões. Pois é comum que pessoas que passaram por momentos traumáticos tenham alucinações ao entrar no mundo dos mortos. Além disso, ele também informa que Hades não permite que os vivos visitem seus entes queridos que se foram. Na sequência, eles passam pelo portão do submundo e Hércules tem seu primeiro contato com o objetivo de seu trabalho.
pois às margens do Estige estava Cérbero. Uma criatura colossal cujo olhar sinistro sugava o desejo de viver de todas as almas que por ele passavam, garantindo que nenhuma tentaria escapar de seu derradeiro destino. E enquanto a pequena embarcação seguia seu caminho, o guardião tricéfalo apenas observava silenciosamente. Cada movimento era friamente calculado. Cérbero realmente era a manifestação canina de seu dono. A viagem continua por mais um tempo, e após uma série de alucinações que lentamente destruíam a sanidade do herói, o semideus chega ao castelo de Hades. O barqueiro então se despede e entra brevemente no palácio. E assim que ele sai, Hércules é finalmente recebido pelo deus do submundo. Hades. Ok. Vamos resolver essa questão rápido, que eu ainda tenho muita coisa pra fazer hoje. Segundo o relatório do Caronte, você é mais um filho do Zé Trovão com uma mortal. E tu precisa completar uma última tarefa pra conseguir a redenção divina. Eu já ouvi falar dessa história dos trabalhos. Você é aquele semideus que matou a própria família, não é? Meu Deus. Curioso. Deixa eu averiguar aqui. Death Note. Eles estavam dormindo e você esfaqueou os dois. Confere? Sim. Mas aquele não era eu. Eu fui enfeitiçado. Deixa eu adivinhar. Hera fez você matar a tua família. Sim. Como é que você sabe? Você é um bastardo de Zeus e ela é só a deusa mais ciumenta e vingativa que já existiu. Então, isso faz muito mais sentido do que um familicídio gratuito desse. Até se eu tivesse que chutar, eu diria que ela teve a ajuda de Lissa. Lissa? Lissa é a deusa da loucura. Meu Deus, Ela é agora irmã que fosse do além da Caronte. verdade. E ela não é uma divindade má. Ela só é meio... Louca, biruta. sabe? Já minha irmã é completamente diferente. Hera é a crueldade em pessoa. Ou melhor, em deusa. É difícil acreditar que você é irmão dela. Hestia sempre foi um exemplo de bondade e caráter. Deméter, apesar de alguns atos impulsivos, também sempre foi bem intencionada. Já Hera, por outro lado, eu nunca suportei. Eu já achava ela uma princesinha petulante desde que a gente estava na barriga do nosso pai. Como assim? É uma longa história. Eu imagino. Sabe, dentre todos os deuses do Olimpo, Atena foi a única que realmente se preocupou comigo. Eu acredito. Inclusive, Atena é minha sobrinha favorita. Depois de Perséfone, obviamente. É. Quando a gente se apaixona, não tem sensação melhor. Aquela pessoa se torna um mundo pra você. E a vida passa a não ter sentido longe dela. Sobre ser a melhor sensação do mundo, já não sei dizer. Eu acho que eu ainda prefiro aquela sensação de tirar aquele pedacinho de pipoca chato que fica preso no meio do dente, sabe? Ah, é muito bom. Mas eu entendi o que você quis dizer. Ô, Briarel, Sim, mestre Hades. faz isso aqui pra mim. Claro, mestre Hades. Valeu.
Posso perguntar o que você pediu pra ele fazer? Não. Ah, perdão. Eu não quis me intrometer. E na verdade, nem faz diferença. Eu já perdi tudo que eu amava. Primeiro, a minha família. Depois, todos que se aproximaram de mim também morreram por minha causa. Abdeiro, Hipólita. Eu matei até o meu próprio mestre. Foi um acidente, é. Eu fui informado sobre o sacrifício de Kiron. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Mas se metade do que eu ouvi falar for verdade, já é suficiente para eu dizer que ele era o meu único irmão honesto. Eu não aguento mais. Eu não quero mais continuar. Você pode ser mais específico? Aqueles que tentaram me ajudar morreram por minha culpa. Eu não mereço voltar para o mundo dos vivos. Aqui, pelo menos, eu nunca mais vou ferir ninguém. Olha, isso é tentador. A alma de um herói como você ia valorizar imensamente a minha coleção. Mas por enquanto, espera um pouco. Esperar? Esperar o quê? Pra quem acabou de aceitar a morte, você tá com muita pressa. Ah, ok. Já sei. Enquanto a gente espera, me fala mais sobre a tarefa que você tem que fazer. Se não me engano, tem alguma coisa a ver com o Cérbero. Eu teria que capturar e trazer ele vivo até o reino de Micenas. Mas eu nunca conseguiria fazer isso. E como eu falei antes, eu nem quero mais. Gente, que desânimo. Bad vibes, sad O boy. que Megara ia dizer se ela soubesse que você tá desistindo desse jeito? Até onde Megara sabe, eu a assassinei porque eu quis. Não foi porque você quis, não. Você foi Eu vou enganado. passar a eternidade me odiando, Você foi enganado. sem nunca saber a verdade. Enganado barra enfeitiçado. Opa! Eita. Valeu! Caso você ainda queira saber o que o meu colega foi fazer, ele levou uma mensagem minha para sua falecida esposa. Nela, Eita. eu expliquei toda a tua situação e disse que, apesar de vocês dois não poderem se encontrar, se ela quisesse escrever uma última mensagem para você, essa seria a oportunidade. Tá aí. Oi, Ark. Eu fiquei sabendo que seus últimos anos não têm sido nada fáceis. A mulher de novo, participação sinto especial. Eu até que não posso reclamar. Pra ser sincero, meu maior problema por aqui é tédio. Mas, brincadeiras à parte,
Eu sempre soube que você jamais faria mal pra mim. E muito menos pro nosso filho. Mesmo que eu não tivesse como imaginar que uma deusa estava por trás disso tudo, eu sabia que aquele não era você. Então, não se culpe. E principalmente, não deixe que o desânimo prevaleça. Você está muito perto de conseguir a liberdade. Lembre-se, se você desistir, Hera vence. E isso sim eu não vou perdoar. Então, se você ainda acha que precisa se redimir comigo, vença o último desafio e prove para aquela asquerosa do Olimpo que o bastardo semideus nunca vai ser derrotado por ela. Eric. O tempo que a gente passou junto foi maravilhoso. A abreviação de Hércules. Eric. Mas agora é hora de você seguir em frente. E não me entenda errado, eu não quero que você me esqueça. Mas eu também não aceito que a minha memória te impeça de ser feliz. E por isso, eu quero que você me prometa que você vai aproveitar tudo o que a vida ainda tem para te oferecer. Porque eu sei que você merece. Com amor, Meg. Eu prometo. E então? Você ainda vai desistir do último trabalho? Eita. Não era mais fácil falar de assim, ó. Vem cá. Pronto. Hércules é levado até a entrada do submundo para enfrentar o guardião de 3 cabeças. Ah, não. O Hércules tem que Sendo que enfrentar. Hades colocou apenas uma restrição. O herói deveria imobilizar Cerberus sem usar nenhuma de suas armas. Pois o objetivo não era ferir e muito menos matar a criatura. É, aprisionar, né? Em troca disso, ele entregou ao semideus um conjunto de gigantescas correntes que poderiam ser usadas para prender o monstruoso cão. Tá bom, pelo menos ajudou. Basicamente era a coleira dele. Hércules então se aproxima de seu adversário e a batalha começa. Cérebro ataca ferozmente usando suas garras e dentes afiados como navalhas. Mas o semideus, sendo um guerreiro experiente, usou a pele do leão de Nemea como proteção e aproveitou cada oportunidade para laçar a corrente ao redor das cabeças da criatura. O combate continua por mais um tempo e após muitos ferimentos e um cansaço inigualável, Hércules consegue prender o guardião do submundo. Como é que vai levar isso pra terra firme? Hades parabenizou a vitória do herói e garantiu que a partir desse momento, Cerberus seguiria com ele até o mundo dos vivos sem oferecer resistência. Hércules fica aliviado e, junto ao cão tricéfalo, inicia sua viagem de volta à superfície. No caminho, ele avista várias almas de personagens conhecidos da mitologia grega, como por exemplo Medusa. E até encontra alguns vivos que não deviam estar por ali. Hércules tem uma breve interação com eles e logo retorna ao reino de Micenas. Chegando lá, Caramba, imagina a o rei cena. Euristeu avista de longe o gigantesco animal e vai desesperadamente se esconder em seu jarro de bronze, amaldiçoando seu rival por ter completado o mais difícil dos trabalhos. Enquanto isso, na frente do palácio, uma multidão se reunia para comemorar a grande vitória do herói. O que foi uma surpresa, porque ele não achava que tantas pessoas torcessem por ele. Então, com a conclusão de seu último trabalho, Hércules não só recuperou sua liberdade, mas também sua glória e, principalmente, sua motivação para seguir em frente. Doido demais. Na sequência, Cerberus volta até o submundo, Hera é obrigada a humilhantemente aceitar a derrota, e quando o semideus achou que toda a celebração já tivesse acabado, ele recebe uma ilustre visita do Olimpo. Mais especificamente, seu pai. Hércules, meu filho! Você é o maior herói da história da Grécia. Eu sempre soube que você sairia vitorioso. Afinal de contas,
É o meu sangue que corre em suas veias. E por isso, eu estou aqui para te oferecer a recompensa que você merece. E que recompensa seria essa? O seu lugar não é entre os meros mortais. Eu quero que você venha viver comigo no Olimpo. A partir de hoje, você será reverenciado como um deus. Assim como seu pai. Quando eu era criança, quais foram as minhas primeiras palavras? Eita. Como? Depois disso, foi você que me ensinou a cavalgar? E onde você estava no dia do meu casamento? Filho. O anfitrião me criou. Eita. E se eu tivesse que escolher um deus para ser filho? Kiron foi mais meu pai do que você jamais será. Eu só gostaria que você soubesse que eu tenho orgulho de você. Guarde o seu orgulho para alguém que o deseje. Tome. Tome. Um dia você ainda viverá ao meu lado no Olimpo. Não vai, não. Depois disso, Hércules seguiu com sua vida. Conheceu pessoas, participou de novas aventuras e com certeza ainda vai ser mencionado aqui no Mitologia. Mas a história de hoje chegou ao fim. Até mais. Até mais. No submundo. Acabou ainda não. Não precisa agradecer, querida. Eu fiz questão de ajudar o teu irmão. Inclusive, o cérebro só perdeu a batalha porque eu mandei ele pegar leve. Eu não ia perder essa chance de sacanear a Hera. Muito E aí, bom. pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu quero deixar um salve pra Nathalie e pra Julie que participaram dele. Legal. Até a próxima. Olha. Vou até arrastar o microfone aqui, ó. Vai pra cá. Que é isso, meus amigos? Sensacional. 1h40 de puro entretenimento, né? De história. Que você mergulha dentro da história e não quer sair. Você se vê dentro da história, mano. Você tá maluco. Sensacional. Eu posso falar aqui, disparado, um dos melhores vídeos de história que eu já vi aqui no YouTube. Tá? Se bestar, o primeiro melhor, né? Quando o assunto é história. Você tá maluco, irmão. Que videozaço. Videozaço. Valeu todo o tempo aí assistido. Você tá maluco, velho. Você tá maluco. Videozão cabuloso. Cabuloso. É, velho. E de um tema aí, né? Que é sempre bom ver histórias, né, velho? É um tema aí que prende todo mundo, cara. Que é mitologia grega. Você tá maluco, velho. Videozão. Videozão. Épico. Vai ser o lema desse vídeo. Épico. Épico. Sensacional. O link original tá na descrição. Todos os créditos para o Guilherme Analisa, velho. Pô, vai lá, dá uma moral pro cara, porque o cara merece. E merece demais. Esse vídeo deve ter dado um trampo, meu Deus do céu, pra fazer. Teve uma parte aí que ele até falou, né, que ficou aí depois de 4 meses pra voltar a gravar esse vídeo. Meu Deus, meu Deus. Teve participação especial, teve... Tá maluco, velho. Videozão, videozão. Você tá maluco, vai lá dar uma moral pro cara. Assistiu até aqui, velho, você... Ó, tá de parabéns. Deixa o like aí, pô. Se inscreve no canal. Tamo rumo a 1000 inscritos. Dá essa moral pra nós. Não te custa nadinha de nada. Mas vale muito aí pra gente, né? Pra chegar aí a 1000 inscritos. Essa meta, né? Pra gente bater essa meta o mais rápido possível. E traçar outras, né? Rumo aí a crescer o canal. Então ajuda nós aí. Se você for high level mesmo, né? Fodão. Vai clicar na sineta, aí sim, se você tiver celular, vai apitar aí uma notificação
que é vídeo chegando aí na sua conta, vídeo novo aqui do canal, né? Então ajuda nós aí, não te custa nada. Sugestão de react, comentários do vídeo ou lá no meu Instagram, chega lá, né, me dá uma moral, me seguindo e me manda a sua sugestão também lá pelo Instagram, né? Só chegar lá e mandar a sua sugestão. É isso, vou ficando por aqui, até o próximo react, valeu! Tchau!